Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora a parte 3 da aula dessa semana, que vamos falar então sobre o produto misto, tá certo? E principalmente a interpretação geométrica dele. Eu resolvi colocar esse assunto nessa semana porque nós temos exatamente a sequência do, das operações com vetores, né? Então a gente trabalhou o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto nessa semana, tá? Porque aí na próxima semana a gente começa a trabalhar um outro assunto, que vai ser o estudo da reta e em seguida o estudo do plano, tá? E esse assunto é mais rapidinho, né? Então a gente tem aqui a seguinte sequência: eu vou definir o produto misto, que é a junção daqueles dois produtos anteriores que nós já vimos, tá? Então a gente vai pegar três vetores e fazer tanto a multiplicação vetorial quanto a multiplicação escalar. E aí a gente vai verificar quais são as interpretações desse produto. Tá? Então o produto misto, tá, dos vetores U, V e W, tá, tomados nessa ordem, então a ordem do produto vai importar, vai ser o número que vai como eu estou tomando aqui a ordem U, V e W, então é U escalar, tá certo? U escalar V vetorial W. Então, percebam a sequência de operações que a gente tem que fazer. Como a gente tem esse parênteses aqui, tipicamente a ideia seria o quê? Primeiro a gente faria o V vetorial W, tá? E o resultado disso é um vetor, e esse vetor a gente faz o produto escalar com o vetor U, tá? E dessa maneira, esse cálculo é definido como o determinante de ordem 3, onde a gente vai colocar, respectivamente, nas linhas, as informações de cada vetor. Então, primeira linha, o vetor U. Segunda linha, o vetor V. Terceira linha, o vetor W. Tá bom? Seguindo a sequência que aparece aqui, esse produto. Tá? Perceba que é simplesmente a junção, tá, do que a gente já viu do produto vetorial com o produto escalar. Tá bom? Lembra que o produto vetorial é dado por aquele determinante, onde o determinante, na primeira linha, nós teríamos os vetores I e JK. Só que aqui, como a gente está fazendo o produto com o vetor U, então você vai verificar que simplesmente a gente vai fazer a substituição dos vetores I e JK pelos elementos das coordenadas do vetor U. Tá bom? E aí é calcular o determinante de ordem 3, pode calcular pela regra de Sarros, tá bom? Então, outra anotação que a gente vai utilizar é essa aqui, tá? Colocando simplesmente parênteses, U, V e W, tá bom? Os vetores. E como eu falei, a ordem, como você toma esse produto, vai alterar o resultado. Alterar de que maneira? Vai alterar um sinal. Por quê? Porque se você, por exemplo, trocar a ordem do U com o V, o que você vai fazer é trocar a ordem da primeira linha com a segunda linha. E no determinante, quando a gente troca linhas, a ordem das linhas, a gente faz uma permutação dessa maneira, a gente vai trocar o sinal do determinante, tá bom? Então, uma troca de ordem, você vai ter um sinal negativo, tá? Vai trocar o sinal. Se você fizer duas trocas, então você não altera nada, vai ter o mesmo sinal, porque você teria dois sinais negativos, então você tem o mesmo valor no resultado final, tá? E aí a gente tem uma propriedade geométrica bem interessante do produto misto, que é o seguinte, ó, se esse produto for zero, então esses vetores são coplanares, tá? E a volta vale também, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui o se e somente se. Se o produto for zero, então esses vetores são coplanares. Se eles forem coplanares, o produto vai ser zero, tá certo? O produto misto vai ser zero. Por quê? A gente tem duas possíveis assim, explicações. Uma delas é da própria definição, porque você tem um determinante. Se os vetores eles forem coplanares, por exemplo, o V
todos eles estiverem no mesmo plano, então é possível você fazer uma combinação linear dos vetores, tá? De modo a obter o terceiro vetor. E aí, se você faz uma combinação linear, por exemplo, o vetor v, se ele for uma combinação do vetor u e o vetor w, significa que ele vai ser um múltiplo de uma combinação deles. E aí você vai ter uma linha no determinante que vai ser uma combinação das outras duas linhas. Isso faz com que o determinante seja zero, tá? Por propriedades do determinante. De modo que a gente tem aqui, tá? O v e w estão no mesmo plano. E, por exemplo, é possível que o vetor w aqui seja, por exemplo, a soma, né, de u com o vetor v. Vai depender, mas não necessariamente a soma, mas um múltiplo da soma, tá certo? Outra explicação é a explicação propriamente geométrica. Então, se você pegar aqui esse vetor produto vetorial, V com W, tá certo? O V com W. Então, esse V com W, esse produto vetorial, certamente ele vai ser perpendicular ao vetor U. Se ele é perpendicular ao vetor U, significa que o vetor U está no mesmo plano, tá? Do V e do W. Por quê? Porque o V W ele vai ser, por definição, perpendicular aos vetores V e W ao mesmo tempo. Tá bom? Então, mesmo, a argumentação é a mesma, né? O vetor U, ele sendo perpendicular ao vetor V vezes W, então ele tem que ser perpendicular, ele tem que estar no mesmo plano do V e do W, tá? Ao mesmo tempo. Então, tem essa propriedade geométrica, tá certo? Isso é bem interessante, porque você, por exemplo, pode extrapolar determinados sólidos, tá? Desde que os vetores eles não sejam coplanares, tá? E às vezes quando a gente está resolvendo algum problema que nós temos três dimensões, e aí a gente precisa saber se tem alguma dependência de uma das dimensões em relação às outras, tá certo? Ou seja, se os vetores eles vão estar no mesmo plano ou não, isso tem várias implicações do ponto de vista algébrico e também geométrico, tá? Então, coloquei um exemplo numérico aqui, a gente tem esses vetores U, V e W, e aí é para verificar se eles são coplanares. O que é que você vai ter que fazer? Que eu vou até deixar como exercício. Você simplesmente calcula o determinante, tá? Eu coloquei nessa ordem aqui, tá? O U, V e o W, então você verifica que as linhas estão seguindo a ordem dos vetores em que eles aparecem. Então, o U é a primeira linha, tá certo? Depois o V é a segunda linha e o W a terceira linha. Você vai calcular esse determinante e eles vão ser coplanares se acontecer o quê? Se o determinante for zero. Tá? Se não for zero, se for um número positivo ou um número negativo, então os vetores eles não são coplanares. Tá? E aí eu deixo como exercício, tá bom? É simplesmente calcular o determinante. Você vai calcular pela regra de Sarros, por exemplo. Pega a primeira e a segunda linha, repetem, perdão, linha não, colunas. Primeira coluna, segunda coluna, repetem aqui do lado, e aí você faz o cálculo seguindo diagonal principal, resultado mantém o sinal, e diagonal secundária, o resultado troca o sinal. E aí a gente tem uma interpretação geométrica do produto misto, que é o seguinte, ó, se os vetores eles não estão no mesmo plano, tá? Ou seja, eles não forem coplanares, então eles vão gerar um sólido. E esse sólido é um paralelepípedo, tá certo? Visto que a base, tá? A base desses sólidos, ela vai ser um paralelogramo. Lembra que a gente viu dois vetores, eles formam um paralelogramo. E três vetores, eles vão formar agora um sólido, que no caso é um paralelepípedo, tá? Se o vetor, por exemplo, U aqui, que não estiver na base do vetor V e W, tá? Ele for, por exemplo, perpendicular ao vetor V e ao vetor W, então a gente vai ter
um sólido que se aproxima mais com o cubo no sentido de regularidade, né? As arestas não vão estar inclinadas. Mas de uma forma geral, a gente tem essa figura aqui. As arestas elas podem estar inclinadas, tá bom? Em relação, por exemplo, ao plano da base. Então, percebam aqui, eu tenho três vetores. O vetor U, tá certo? Saindo do plano que está em cinza, esse plano aqui que está em cinza, e esse plano é formado pelos vetores V, tá? E W, que está aqui tracejado porque a ideia é que eu estou vendo ele por trás, tá? do sólido. E aí, a interpretação geométrica do produto misto é o seguinte, que o resultado do módulo do produto misto, ou seja, a gente vai calcular aquele determinante, ele vai nos dar um número, esse número pode ser positivo, pode ser negativo, e a gente vai tomar o módulo daquele número. E aquele número vai representar numericamente o volume, tá, desse sólido aqui. Olha que interessante, né? O volume. Então, no caso onde a gente tinha dois vetores, o módulo do produto vetorial representava a área da base. E agora a gente tem três vetores que não são coplanares, e aí o módulo do produto misto vai representar o volume. Então, a gente vai verificar por quê. Então, a gente vai tomar aqui a altura, tá certo? Do sólido, a altura vai ser exatamente aqui o ponto final do vetor U, perpendicularmente à base, tá certo? Perpendicularmente à base. Essa altura é mesmo projetada aqui, ó, no vetor V vetorial W, tá? Eu estou tomando V vetorial W porque ele é automaticamente perpendicular a esse plano aqui, tá? Esse plano em cinza. Por quê? Porque ele é perpendicular aos vetores V e W, tá bom? Que estão na base desse plano. E aí, em relação ao vetor U, o vetor V vezes W tem esse ângulo aqui, θ, tá? E a partir desse triângulozinho aqui, ó, que é retângulo, tá bom? Porque eu estou tomando exatamente a altura nesse ponto aqui, eu posso calcular a altura utilizando o ângulo entre esses dois vetores. Então é exatamente isso que a gente faz. Note que o cosseno do ângulo, tá? Então, só lembrando aqui, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui é o tamanhozinho desse vetor U, tá? Que é o módulo de U. Só que a depender de como está a orientação do V vetorial W, que pode estar para baixo, né? Lembra da regra da mão direita, pode estar para baixo, então a gente pode ter um ângulo maior do que 90 graus e o cosseno pode ser negativo. Então o que a gente faz? Toma um módulo, tá? Então na verdade é o módulo do cosseno, vai ser cateto adjacente, que no caso é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor U. Então aqui a gente isola o h, que é a altura, e aí para calcular o volume a gente precisa da área da base. Então a área da base aqui vai ser representada pelo módulo do produto vetorial, que é exatamente a interpretação geométrica desse produto, tá bom? Então o volume do sólido é, como a gente sabe, a área da base vezes a altura. E a área da base é essa parte aqui, né, do módulo do produto vetorial, e a altura é exatamente esse h. Então, substituindo os valores, a gente tem essa expressão aqui, tá? E perceba que isso aqui nada mais é do que a própria definição do produto, olha só, considerando esse produto aqui, tá, com o cosseno. Então, se você lembra da definição do produto escalar, o produto escalar é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. E é exatamente o que está escrito aqui, o módulo do primeiro. Aí a ordem aqui não importa muito, porque o módulo a gente pode trocar o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Que é a definição do produto escalar. Só que, como a gente tem um produto escalar juntamente com o produto vetorial, que está aqui, né? Então isso aqui é o produto misto.
tá? Então, um produto misto entre esses três vetores aqui. Então, o volume é representado pelo módulo do produto misto, entre eles, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui numérico, tá? Para a gente se habituar com essas continhas, mas é bem simples, é aplicação direta daquela interpretação geométrica, tá certo? Daquela formulazinha. Então, você tem um paralelepípedo aqui que é formado por esses vetores, são dados, tá? E aí pede duas coisas, calcular o volume e calcular a altura relativa à base formada pelos vetores V e W. Então a figura é esta aqui que eu apresentei anteriormente. Tá? Mesma figura, você tem uma base formada pelos vetores V e W, ele pede para você calcular o volume, tá? Desse sólido e essa alturazinha aqui também. Tá? O segundo item é calcular essa altura. Então vamos lá, o primeiro item a gente tem que calcular esse produto misto, tá? U, V e W, pois o volume vai ser o módulo desse produto misto. Então, como é que a gente calcula o produto misto? Coloca, respectivamente, tá, nas linhas, as informações dos vetores. Então eu tenho o vetor U, V e W, então eu pego respectivamente aqui, ó, 3 menos 1, 4, coloco na primeira linha. 2, 0, 1, só um errozinho aqui na digitação, é 201 e não menos 1, coloco na segunda linha. E menos 2, 1 e 5 eu coloco na terceira linha e aí vou fazer o cálculo desse determinante. Tá? Isso eu deixo como exercício, vocês vão verificar que esse resultado aqui dá 17 e de fato verifiquem. Por quê? Porque muitas vezes eu acabo cometendo algum erro, tá, de digitação e pode ser que o resultado final não corresponda realmente ao que é esperado de acordo com os números que são colocados. Então, por exemplo, aqui eu cometi um erro de digitação, o vetor V é o 201, 201, tá? E não menos 1. E aí é bom que você faça as contas e verifique se o resultado realmente está correto. Tá? Eu coloquei o resultado aqui já diretamente porque a ideia é que você faça por você mesmo, você é aluno, você é aluna, faça essa conta e verifique que esse é o resultado mesmo. Tá? Mas vamos aqui só verificar essa conta para ver se está correto mesmo. Então aqui vou calcular, vou colocar uma matriz que vai ter esses vetores aí, né? Então, são 3 menos 1, 4, 3 menos 1, 4, tá? Na primeira linha. Segunda linha, 2, 0, 1, 2, 0, 1, tá? E terceira linha, menos 2, 1, 5. Menos 2, 1, 5. Tá? Então, eu criei uma matriz e no MATLAB a gente consegue facilmente calcular o determinante dessa matriz. De fato, o resultado dá 17. Então, isso aqui é simplesmente um errozinho de digitação, tá? Isso aqui é 1, tá? Então, como eu não faço edição do vídeo, por isso que eu acabo cometendo esses erros, mas acredito que não compromete substancialmente as nossas análises aqui, tá? O nosso entendimento. Então, façam essa conta determinante, verifique que dá 17. Então, o volume é o número, o módulo desse número aqui. Como o número é positivo, então é simplesmente 17 unidades de volume. Tá? O V aqui representa unidades de volume. Segundo ponto, cálculo da altura. Então, no cálculo da altura, a gente tem aqui que a altura vai ser aquele Hzinho, vai ser simplesmente o volume dividido pela área da base. Tá? O volume a gente já calculou, é 17, e a área da base é exatamente o módulo do produto vetorial daqueles vetores que estão na base, que no caso são o V e o W. Tá? Então a gente precisa calcular esse módulo, esse produto vetorial e em seguida calcular o módulo dele. Tá bom? Então, relembrando, o produto vetorial, você coloca na primeira linha o IJK, tá certo? Os vetores da base canônica. Segunda linha, os vetores, os elementos do vetor V.
E terceira linha, os elementos do vetor W. E aí, calculo o determinante, por exemplo, utilizando a regra de Sarrus, e aqui, só lembrando, o I e JK são, a gente está tratando como símbolos que vão representar as direções da base canônica. Tá? Façam a conta novamente, façam a conta e verifiquem que este resultado vai ser menos I, tá? Menos 12 na direção J e 2 na direção K, tá bom? Certifiquem-se disso, ok? E aí você vai fazer, finalmente o resultado vai dar, calculando aqui o módulo então desse vetor. E aí o módulo do vetor é pegar cada uma das componentes e elevar ao quadrado, e calcular a raiz quadrada de todo mundo. Então menos 1 ao quadrado, mais menos 12 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 149. E aí eu fiz uma aproximação da divisão só para a gente ter uma noção de quanto é esse número. Então aproximadamente 2,212, tá? O C, unidades de comprimento, porque aqui eu não coloquei especificamente se era metro, se era centímetro, tá bom? Então a gente coloca unidades de comprimento assim no final. Tá bom, pessoal? Era só isso. A gente encerra então essa parte de operações com vetores, que as principais foram essas, né? De produto, a gente viu produto escalar, produto vetorial e agora o produto misto, tá? E suas interpretações. Então, um abraço a todos e bons estudos.